Mas as pessoas ignorantes e infiéis, que duvidam das Escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus. Para a alma que duvida, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Agyasya shraddhadanascha sanshayatma vinashyati nayam loko istina paro nasukam sanshayatmana. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 4, verso 40. Dentre muitas escrituras reveladas, autorizadas e padrão, o Bhagavad Gita é a melhor. Por quê? Porque foi falada e escrita pessoalmente pela pessoa completa e perfeita, Krishna, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. Então, o Bhagavad Gita, também em português, é o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem pessoas inspiradas, sem ninguém no meio. O próprio Deus falou e escreveu pessoalmente todo o conhecimento. Só por isso que é a melhor escritura que existe. É Prabhupada está falando, só estou repetindo, Bimala. Dentre muitas escrituras reveladas, autorizadas e padrão, o Bhagavad Gita é a melhor. As pessoas que são quase como animais, não têm nenhuma fé ou conhecimento de escrituras reveladas padrão. E algumas, muito embora tenham conhecimento de, ou podendo citar passagens das escrituras reveladas, realmente não têm fé nestas palavras. Se a gente não tiver fé completa no mestre espiritual e em Deus, não vai acontecer, né? Vai ficar só, como dizem, da boca para fora, né? Só da boca para fora. Só repetir igual papagaio. Até papagaio fala, né? Então, papagaio fala, mas não sabe nem o que está falando. Então, quem quer entender Deus, seus mundos, suas leis, suas naturezas, então só tem um livro, o Bhagavad Gita como ele é, completo e perfeito. Não são como escrituras desautorizadas ou escrituras de quinta classe, de terceira classe, que enchem as pessoas de dúvidas, afastam as pessoas de Deus, fazem as pessoas brigarem entre si. É só confusão, né? Deixam as pessoas perplexas. Perplexas, Bímola. O que a Bimba Bento está fazendo efeito, hein? Pode fazer mais. Pode fazer mais. Porque aí as palavras escorregam. Então é muito... E muito embora, né, outras possam ter fé em escrituras como o Bhagavad Gita, não acreditam e nem adoram a personalidade de Deus, Shri Krishna. Vou ler de novo. E muito embora outras possam ter fé em escrituras como o Bhagavad Gita, elas não acreditam em nem adoram a personalidade. Vou ler de novo, Bimala. É porque o que a Bimba Bento está fazendo escorregar, está escorregando muito rápido. Aí eu sou ruim de serviço. Estou divagando. Não, eu sou devagar mesmo. E muito embora outras possam ter fé em escrituras como o Bhagavad Gita, elas não acreditam em, nem adoram a personalidade de Deus, Shri Krishna. Tais pessoas não podem ter nenhuma posição na consciência de Deus, Krishna, elas caem. Infelizmente, né, a gente já viu, a gente que conhece os devotos há algum tempo aí já viu muitas quedas, né? Porque tem muitos motivos, mas esse aqui é um deles, né?
Outro motivo da queda de muita gente, né, é que não lê. Prabhupada falou, quem não lê, não fica. Pode ser guru, sannyasi, pode ser quem for, devotão, devotona, cai. Por quê? Porque não lê. Quem não lê, não fica nessa consciência de Deus, Krishna, cai. Então, existem muitos tipos de quedas, mas esses aí, quem não segue quem não lê, não fica, né? Cai. Tais pessoas não podem ter nenhuma posição na consciência de Deus, Krishna, elas caem. Prabhupada falou, quem for sincero ficará. Quem seguir o padrão de Prabhupada vai ficar. Porque Prabhupada falou, se tiver pedras no caminho, eu chuto todas elas. Dentre todas as pessoas mencionadas acima, aquelas que não têm fé e estão sempre cheias de dúvidas, não fazem nenhum progresso. Então, outro ponto, né? Dúvida. Se tiver alguma dúvida, pergunte a qualquer devoto da ISKCON, né? Qualquer seguidor fiel de Prabhupada, qualquer seguidor sincero de Prabhupada, que eles vão tirar as suas dúvidas, porque os demônios das dúvidas são problemas, viu? Nossa! Se tem dúvida, a fé não é sólida, né? Se a fé não é sólida, qualquer um derruba. Qualquer coisa derruba. Então é preciso tirar todas as dúvidas, não ficar com dúvidas. Pergunte aos devotos da ISKCON, aos seguidores fiéis de Prabhupada. Pergunta até achar a resposta que satisfaz você. Eu fiquei vários anos, né, correndo atrás de uma resposta e todos os devotos me respondiam corretamente, filosoficamente correta, mas eu não estava satisfeito até que um dia eu vi uma resposta que me satisfez, a última dúvida que eu tinha. E agora, eu que sou um Zé Mané, não tenho dúvida nenhuma, por enquanto, né? Pode ser que surjam mais dúvidas, mas no momento não tenho dúvida nenhuma. Todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, e naqueles que seguem o Bhagavad Gita como ele é, sem especulação, sem desvio, sem invenção, sem especulação. Então tá aí, ó, como o Prabhupada falou, o Bhagavad Gita é a melhor das escrituras e todas as respostas estão nelas, estão nele, né? Estão no Bhagavad Gita como ele é. Então é só adquirir o Bhagavad Gita. Pode ser online, pode ser em PDF ou pode ser o livro físico, que estão nas melhores plataformas do mundo inteiro. Então não interessa em que parte do mundo você está, só procura aí um comércio eletrônico, uma plataforma de comércio eletrônico que você vai achar o Bhagavad Gita como ele é em muitas línguas. Onde eu estava mesmo? Em Bimala, aqui tá. Aqui, ó. Dentre todas as pessoas mencionadas acima, aquelas que não têm fé e estão sempre cheias de dúvidas, não fazem nenhum progresso. Os homens, sem fé em Deus e em sua palavra revelada, não encontram nenhum bem neste mundo, nem no próximo. Isso aqui é uma máxima. Primeiro é preciso saber quem é Deus, né? Primeiro precisa saber quem é Deus. Só existe um Deus, Krishna. Krishna é o Deus único, o Deus supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos. Depois que você soube e descobriu quem é Deus, aí você tem que ter fé em Deus e na sua palavra, porque senão você não vai encontrar nenhum bem, nem neste mundo, nem no próximo, não vai ser feliz nem aqui, nem agora, nem nunca. Porque ele é o manda-chuva, né? Ele que controla tudo. Se você não entender isso, como que você vai ter fé? Como que você vai acreditar em algo ou alguém? Para eles não existe absolutamente nenhuma felicidade, tá vendo? Por quê? Krishna é a fonte da felicidade. Você não conhece o dono da felicidade, você não conhece a fonte da felicidade, você não sabe como ser feliz. Então como vai ter felicidade? Uma coisa leva a outra. Portanto, a pessoa deve seguir os princípios das escrituras autorizadas com fé e, desse modo, ser elevada à plataforma de conhecimento. Só este conhecimento ajudará a pessoa a promover-se à plataforma transcendental de compreensão transcendental.
Porque só esse conhecimento é transcendental. Conhecimento material, meu amigo. Verdades relativas. Hoje é verdade, amanhã não é verdade, amanhã está errado. Ou descartado, ou remendado, ou emendado. Essas verdades relativas estão sempre sendo corrigidas, atualizadas, revisadas, especuladas, desviadas, descartadas, deletadas. Agora a verdade absoluta, Krishna, não. A verdade absoluta é verdade no passado, no presente, no futuro e depois de toda a destruição da criação material vai continuar sendo verdade, porque é absoluta, é verdade sempre, antes da criação e depois da criação. Então isso é conhecimento de verdade. O resto nem é aceito como conhecimento, né? Isso que se ensina nas redes de ensino nem é aceito como conhecimento pelos seguidores da cultura védica. Então, só este conhecimento ajudará a pessoa a promover-se à plataforma transcendental de compreensão transcendental. Em outras palavras, as pessoas cheias de dúvidas não têm absolutamente nenhuma posição na emancipação transcendental. Deve-se, portanto, seguir os passos dos grandes mestres que estão na sucessão discipular e, desse modo, alcançar o êxito. Esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, eu já tinha parado, Bimala. Por que você tocou? Ah, porque deu a hora. Ah, não, tá não, só tem razão. Não achei ruim não, tá muito alto. Esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler na sequência, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Qualquer lugar que você nos encontrar aí, pode nos adicionar, que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein, Bimala? Olhar na agenda. Tá bom, vamos olhar na agenda. Vamos olhar na agenda. Inclusive, né, eu prometi ontem que eu postaria um print de um verso que uma ouvinte lá no Instagram gostou. Mas eu tentei postar no Instagram e não deu certo, porque cortou metade do verso, mesmo usando os recursos que eles têm lá, cortou metade. Aí eu postei no Instagram dela, Bimala. Não, só comentando. Tá bom, sim senhora. Onde está? Ah, na agenda, tá, vamos lá na agenda. Deixa eu ver o que tem na agenda. Não achei ruim não. Agora melhorou, só tem uma agenda, tinha duas agendas, tinha que olhar nas duas, tinha que atualizar as duas, agora só tem uma. Você que está fazendo o jejum, você que fez o jejum, deverá quebrar o jejum neste domingo,
dia 13. Domingo, dia 13, das 6h33 às 10h19. Esse horário aqui na região de São Paulo, capital. Das 6h33 às 10h19. Para não errar, né? Para não quebrar adiantado ou atrasado, dependendo onde você está, quebra mais ou menos no meio, lá para as 8h30. Lá para as 8h30, né? 8h30, aí não tem o risco de quebrar antes nem depois. Tá, ninguém perguntou. Tá bom, Bímola? Sim, senhora. Não é fácil, não. É o Vaishnavacalendar.info, tem todos os horários, todas as cidades não, mas com certeza uma cidade perto de você. É um rapaz também, procurou o jejum de Ekadashi, tem aplicativo. Eu não gosto de aplicativo não, mas tem aplicativo. Tem aplicativo aí da ISKCON, Ekadashi, procura aí no Google Play, no Play Store, né? Ekadashi, ISKCON. Eu vi, tem 2 aplicativos. Quem usa celular usa aplicativo, né? Eu gosto de site. Tá bom, sim senhora. Ninguém perguntou. Tá bom, é hoje, hein? Para falar nada. Ai, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Aí até me perdi, depois dessa até me perdi aqui. Ah, tá. Então, estamos aí em pleno final de semana, e você, ouvinte da rádio, o final de semana já está aí, Bímola. Estamos na prática, praticamente no final de semana aí, no meio do final de... Tá, em pleno final de semana, tá? Não vou falar mais de final de semana. Já estamos aí nos dias dos festivais que acontecem todos os sábados e domingos, e você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Que mais, hein? Tem mais alguma coisa? Não, aniversário só dia 14. Ah, você gostou de cantar parabéns. Tá bom, Bímola, sim senhora. Não, ninguém perguntou no momento. Ah, não é fácil não, Krishna. Não, só canta bem, não, muito bom. Afinadinha, vixe, canta bonito. Oh, não, incrível, bonito, incrível. Afinada, no ritmo, sim. Não estou sendo sarcástico, não. Imagina que isso. Onde eu estava, hein? Ah, tá, tem passatempo. Vamos ler um passatempo aqui. Chega de enrolação. Deixa eu ver aqui. Aqui aparece o devoto rindo de orelha a orelha. A senhora também com 2 livros na mão. Não, debaixo do braço. Não, na mão. Na mão, Bima. Abraçada com os livros. Uma senhora elegante, tá, lê menos e lê mais, tá. Aqui também um senhor de óculos com um livro na mão e rindo de orelha a orelha, para variar, e tá, vê menos e lê mais. Maratona de Julho. O devoto Gustavo encontrou em Porto Alegre esta senhora que disse que sentiu um arrepio quando pegou os nossos livros nas mãos, de tanto que gosta das coisas espirituais da Índia. Ela é reikiana e uma alma especialmente aberta e receptiva aos devotos. Na foto 2, o jornalista Cauê é um amigo antigo dos devotos, tendo conhecido a ISKCON nos anos 80 com Ananda Bhakti Prabhu e quando o Paravyoma Prabhu era presidente do templo de Porto Alegre. Ele sempre vê os devotos na distribuição de livros e cantando e dançando Hare Krishna nas ruas e nos envia fotos dos encontros. Hoje também prestigiou o nosso trabalho adquirindo o livro da BBT, Receitas da Culinária Vegetariana Mundial.
Srila Prabhupada disse que a distribuição dos meus livros é a mais elevada forma de pregação e, portanto, a melhor ocupação. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada Patita Pavana. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vamos começar o capítulo 20. Bali Maharaja devolve o universo. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então paramos aqui no começo do capítulo 20, Bali Maharaja devolve o universo. Vamos ler um resumo. O resumo deste 20º capítulo é o seguinte: apesar de saber que o Senhor Vamanadeva o estava enganando, Bali Maharaja deu tudo ao Senhor Krishna em caridade, e assim o Senhor Krishna expandiu o seu corpo e assumiu a gigantesca forma do Senhor Vishnu. Krishna pode mudar de forma o tanto que ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, na frente de quem ele quiser, onde ele quiser. E só vai ver quem ele quiser também. Tem mais esse detalhe, né? Porque ele é o cara lá de cima, né? Após ouvir o conselho instrutivo de Shukracharya, Bali Maharaja quedou-se introspectivo. Porque é dever do chefe de família manter os princípios da religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, Bali Maharaja considerou impróprio retirar a promessa que fizera ao sacerdote Brahmana. Mentir ou deixar de cumprir a promessa feita a um Brahmana, um sacerdote Brahmana, é sempre inconveniente, pois a mentira é a atividade mais pecaminosa.
Todos devem temer os efeitos pecaminosos da mentira, pois a Mãe Terra não pode sequer suportar o peso de quem peca falando mentiras. O crescimento de um reino ou império é temporário. Se não houver benefício para o público em geral, tal progresso não tem nenhum valor. Outrora, todos os grandes reis e imperadores expandiam seus reinos com vistas ao bem-estar dos súditos. Na verdade, enquanto se ocupavam nessas atividades para o benefício das pessoas em geral, homens eminentes às vezes chegavam inclusive a sacrificar suas vidas. Afirma-se que aquele que realiza atividades gloriosas vive sempre e jamais morre. Portanto, a fama deve ser a meta da vida, e mesmo que a troco de uma boa reputação alguém fique paupérrimo, ele não sai perdendo. Bali Maharaja pensava que, embora fosse um sacerdote brahmana, um estudante celibatário, Vamanadeva talvez fosse o Senhor Vishnu. Se o Senhor aceitasse sua caridade e depois acabasse prendendo, Bali Maharaja não lhe teria inveja. Considerando todos esses pontos, Bali Maharaja finalmente deu em caridade tudo o que possuía. O Senhor Vamanadeva então imediatamente expandiu-se num corpo universal. Pela misericórdia do Senhor Vamanadeva, Bali Maharaja pôde ver que o Senhor é onipenetrante e que tudo repousa em seu corpo. Bali Maharaja pôde ver o Senhor Vamanadeva como o Vishnu Supremo, usando um elmo, roupas amarelas, a marca de Srivatsa, a joia Kaustuba, uma guirlanda de flores e adornos que lhe decoravam todo o corpo. O Senhor Krishna gradualmente cobriu toda a superfície do mundo e, expandindo seu corpo, cobriu todo o céu. Com suas mãos ele cobriu todas as direções e com o seu segundo passo cobriu todo o sistema planetário superior. Portanto, não havia lugar vazio onde ele pudesse dar o seu terceiro passo. E agora nós vamos começar, O capítulo foi só um resumo. Shri Shukadeva Goswami disse: Ó rei Parikshit, após receber este conselho transmitido por seu mestre espiritual Shukracharya, o sacerdote de sua família, Bali Maharaja quedou-se silencioso por algum tempo e depois, após uma análise completa, respondeu ao seu mestre espiritual da seguinte maneira. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur enfatiza que Bali Maharaja permaneceu silencioso num momento delicado. Como poderia ele desobedecer às instruções de Shukracharya, seu mestre espiritual? É dever de uma pessoa tão sóbria como Bali Maharaja acatar imediatamente as ordens do seu mestre espiritual, seguindo aquilo que seu mestre espiritual aconselhar. Mas Bali Maharaja também considerou que Shukracharya não mais deveria ser aceito como mestre espiritual, pois ele havia se desviado do dever de um mestre espiritual. Está vendo? Quando um mestre espiritual se desvia, do caminho, das regras, regulações, ele pode e deve ser rejeitado. De acordo com as escrituras autorizadas, compete ao mestre espiritual levar o discípulo de volta ao lar, de volta à morada eterna. Se ele é incapaz de concretizar este feito e, ao contrário, cria dificuldades para o discípulo, impedindo-o de voltar à morada eterna, não deve ser aceito como mestre espiritual. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 5.5.18. Não deve se tornar mestre espiritual quem não tem condições de propiciar ao seu discípulo avanço em consciência de Deus, Krishna. A meta da vida é que a pessoa se torne devoto do Senhor Krishna para poder se livrar do cativeiro da existência material. Isso está no Bhagavad Gita. Tyaktva deham purnajama naitimam veti sorjuna. Em português, o mestre espiritual ajuda o discípulo a alcançar essa etapa, fazendo este desenvolver a sua consciência de Deus, Krishna. Acontece que Shukracharya aconselhara Bali Maharaja a quebrar a promessa que ele fizera a Vamanadeva.
Nessas circunstâncias, portanto, Bali Maharaja julgava não haver nenhum erro em desobedecer a ordem de seu mestre espiritual. Ele se deteve nesse ponto. Deveria ele recusar-se a aceitar o conselho de seu mestre espiritual? Ou deveria ele agir independentemente e fazer tudo para satisfazer a suprema personalidade de Deus? Ele precisava de um pouco de tempo. Portanto, afirma-se que, após deliberar sobre este ponto, ele decidiu que deve-se agradar o Senhor Vishnu em todas as circunstâncias, mesmo que se corra o risco de ignorar o conselho do mestre espiritual, contrariando-lhe as ordens. Todo aquele que se diz mestre espiritual, mas que vai de encontro aos princípios de Vishnu Bhakti, não pode ser aceito como mestre espiritual. Se alguém cometeu o erro de aceitar semelhante mestre espiritual, deve rejeitá-lo. Tal mestre espiritual é descrito da seguinte maneira. Tá vendo? Esse é o problema, né? Prabhupada falou. Escolha um mestre espiritual com todo cuidado, pesquisando o seu passado transcendental. Se ele segue regras e regulações, se ele vai no programa da madrugada todos os dias, Prabhupada queria que todos, mesmo os doentes, fossem no programa da madrugada. Doentes, mestres, sannyasis, ele queria todo mundo no programa da madrugada que acontece todos os dias. Então pesquise se seu mestre espiritual vai no programa da madrugada, se ele faz o programa da madrugada, se ele está cantando as 16 voltas, se ele faz o que ele fala antes de escolher. Porque depois que escolheu, meu amigo, você vai poder rejeitar ele só se ele cair, só se ele se desviar, só se ele começar a especular, só se ele começar a dar instruções estranhas. Então, se alguém cometeu o erro de aceitar um mestre assim, deve rejeitá-lo. É o que está dizendo aqui, ó. Tal mestre espiritual é descrito da seguinte maneira no Mahabharata Udi Yoga 179, 25. Prabhupada cita o verso, vou ler a tradução. Srila Jiva Goswami recomenda que tal mestre espiritual inútil, um sacerdote da família agindo como mestre espiritual, deve ser recusado, e que o mestre espiritual adequado e genuíno deve ser aceito. Um sacerdote brahmana erudito, entendido em todos os temas do conhecimento védico, só é apto a se tornar mestre espiritual se for um devoto de Deus. Mas, se uma pessoa nascida em família de casta inferior é um devoto de Deus, pode se tornar mestre espiritual. Padma Purana. Bali Maharaja disse: como já afirmaste, o princípio religioso que não impede o desenvolvimento econômico, o gozo dos sentidos, a fama e os meios de subsistência é o verdadeiro dever ocupacional do chefe de família. Também acho que esse princípio religioso é correto. A grave resposta que Bali Maharaja deu a Shukracharya é significativa. Shukracharya enfatizou que a pessoa não deve inadequadamente interromper seus meios de subsistência, sua reputação material, o gozo dos seus sentidos e o seu desenvolvimento econômico. Zelar, por isso, é o primeiro dever, desculpem. Não estou pensando aqui, Bima. Todo conhecimento, toda a filosofia, toda a escritura pode ser torcida, distorcida e ao seu bel prazer, né? E isso, claro, que não é correto. Então, zelar por isso é o primeiro dever de todo pai de família, especialmente daquele que está interessado em assuntos materiais. Se por acaso um princípio religioso não interfere na condição material da pessoa, deve-se aceitá-lo. No momento atual, nesta era de Kali, esta ideia é deveras proeminente. Ninguém está interessado em aceitar algum princípio religioso que impeça a sua prosperidade material.
Shukracharya, sendo uma pessoa deste mundo material, não conhecia os princípios que norteiam a vida do devoto de Deus. O devoto de Deus está determinado a servir a suprema personalidade de Deus até satisfazê-lo plenamente. Tudo aquilo que dificulte essa determinação certamente deve ser rejeitado. Este é o princípio do serviço prático e amoroso a Deus, a Bhakti Yoga. Prabhupada cita aqui o Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22.100. E para prestar serviço prático e amoroso a Deus, deve-se aceitar somente aquilo que é favorável e rejeitar aquilo que é desfavorável. Bali Maharaja teve a oportunidade de depositar aos pés de lótus do Senhor Vamanadeva tudo o que possuía, mas Shukracharya estava apresentando um argumento material que impedia esse processo do serviço prático e amoroso a Deus. Esse mestre estava fazendo tudo ao contrário, né? Nessas circunstâncias, Bali Maharaja decidiu que esses obstáculos certamente deveriam ser preteridos. Em outras palavras, ele decidiu imediatamente rejeitar o conselho de Shukracharya, o seu mestre espiritual, e continuar com o seu dever. Assim, ele deu todas as suas posses ao Senhor Vamanadeva. Sou o neto de Maharaja Prahlada. Como é que eu, movido pela cobiça de obter dinheiro, poderia retirar a minha promessa depois de ter dito que daria essa terra? Como posso, diante de um sacerdote brahmana, me comportar como um trapaceiro ordinário? Deu a palavra, né? Hoje é raro ver quem tem palavra. Primeiro, quem dá a palavra, e segundo, quem tem palavra, quem mantém a palavra. Isso é raro, raríssimo. Mas um devoto de verdade, um sacerdote de verdade, um homem de verdade, quando dá a sua palavra, ele tem que cumprir a palavra. Bom, isso está cada vez mais raro neste mundo, né? Atualmente. Bali Maharaja já fora abençoado pelo seu avô Prahlada Maharaja, portanto, ele era um devoto puro de Deus. Então vai ficar para o próximo programa a explicação desse verso. Não, vou ler o verso de novo e parar, Bímola. Sou o neto de Maharaja Prahlada. Como é que eu, movido pela cobiça de obter dinheiro, poderia retirar a minha promessa depois de ter dito que daria essa terra? Como posso, diante de um sacerdote brahmana, me comportar como um trapaceiro ordinário? Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18968887171. Combinado? Então tá combinado. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein? Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Estamos lendo o capítulo As Glórias de Srila Haridasa Thakur.
Paramos onde, hein? Aqui, Bimala. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo, nessa página. Só que tem um pedaço do verso do outro lado. Tá, deixa eu abaixar aqui. Aqui. O Senhor Krishna diz: mesmo que um não devoto venha de uma família de sacerdotes brâmanas e seja perito em estudar os Vedas, ele não me é muito querido, ao passo que um devoto sincero, mesmo proveniente de uma família inferior, habituado a comer carne, ele me é muito querido. Deve-se dar caridade a semelhante devoto sincero e puro, pois ele é tão adorável quanto eu. Adwaitacharya vivia meditando em como libertar as almas caídas do mundo inteiro. O mundo inteiro está repleto de não devotos, pensava ele. Como eles se libertarão? Na teoria, né? Todo mundo é devoto de Deus. Na teoria, né? Porque na prática, meu amigo, é devoto de tudo, menos de Deus. Srila Adwaitacharya estabelece o modelo a ser seguido pelos mestres da sucessão discipular dos devotos de Deus. O mestre deve sempre estar ansioso para libertar as almas caídas. Não se pode chamar de Goswami ou de mestre a pessoa que estabelece um templo ou mata para tirar proveito dos sentimentos alheios, utilizar para a sua subsistência o que as pessoas contribuem para a adoração à forma de Deus no altar. Deve-se considerar um mestre aquele que, conhecendo a conclusão das escrituras autorizadas, segue os passos de seus predecessores e se esforça para pregar o culto do serviço prático e amoroso a Deus, Bhakti Yoga, por todo o mundo. O papel do mestre espiritual não é o de ganhar a sua subsistência por meio da renda do templo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur costumava dizer que quem ganha sua subsistência mostrando a forma de Deus no altar do templo não é um mestre, nem um autocontrolado. Ser-lhe-ia inclusive melhor aceitar o serviço de um varredor de rua, pois este meio de ganhar a vida é bem mais digno. É melhor ser um varredor de rua do que um espiritualista farsante. Enganar os outros, enganar o povo, enganar os buscadores da verdade. É melhor ser um varredor de rua sincero que um espiritualista farsante. Gostou? Printa aí, Biana, printa. Há 43 minutos. Bhaktisiddhanta falou isso, a gente só está repetindo, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para falar alguma coisa, Bimala? 43 minutos de programa. Calma, não me apressa não, que eu erro, eu já sou ruim de serviço, e se me apressa eu erro mais. Determinado a libertar todas as almas caídas, Adwaitacharya decidiu fazer com que Krishna adviesse. Com este voto, pôs-se a oferecer água do rio Ganges e folhas de Tulasi em adoração ao Senhor Krishna. Do mesmo modo, Haridasa Thakur, com a intenção de impelir, igualzinho, tá, vou prestar atenção, Bimala, é que o escaneamento não está 100%, não foi um escaneamento profissional, eu sou ruim de serviço. Do mesmo modo, Haridasa Thakur, com a intenção de impelir Krishna a descer, cantava em sua caverna localizada à margem do rio Ganges, Hare Krishna. Devido ao serviço prático e amoroso a Deus dessas duas pessoas, o Senhor Shri Krishna Chaitanya adveio como uma encarnação. Assim, ele pregou o santo nome do Senhor Krishna e o amor estático por Deus, Krishna, para libertar o mundo inteiro. Há outro incidente que marca o comportamento incomum de Haridasa Thakur. Qualquer pessoa ficará admirada de ouvir isso.
Ouve tais incidentes, sem colocar argumentações áridas, pois estes incidentes ultrapassam nosso raciocínio material. Devemos depositar neles toda a nossa fé. Certo dia, Haridasa Thakur estava sentado à sua caverna recitando bem alto o santo nome do Senhor Krishna. A noite estava clara com o luar que fazia as ondas do rio Ganges parecer cintilantes. Em todo canto via-se claridade e brilho. Portanto, todos que viam a beleza da caverna com a planta de Tulasi num altar limpo ficavam admirados e satisfeitos de coração. Nessa altura, em meio a este belo cenário, uma mulher surgiu no pátio. A beleza de seu corpo era tão ofuscante que fez toda aquela área ficar com uma tonalidade amarela. A fragrância de seu corpo perfumava todas as direções e o tilintar de seus ornamentos atiçava os ouvidos. Após chegar ali, a mulher prestou reverências à planta de Tulasi e, após circunambular Tulasi, dirigiu-se até a porta da caverna onde Haridasa Thakur estava sentado. De mãos postas, ela prestou reverências aos pés de lótus de Haridasa Thakur. Sentando-se à porta, pôs-se então a falar com uma voz muito doce. Antes de conseguir as coisas, elas falam docemente. Depois, vira uma gralha. Não, Bima, não estou falando de você. Antes de pegar o trouxa, né? Oi, querido, aquela voz doce, meiga, suave. Tá, já parei de falar. Meu querido amigo, disse ela, és amigo do mundo inteiro. Quão belo é qualificado és tu, quão belo e qualificado és tu. Vim aqui só para me unir contigo. Meu querido cavalheiro, por favor aceita-me e tem misericórdia de mim, pois é uma característica de todas as pessoas santas serem bondosas para com os pobres e os caídos. Após dizer isso, ela pôs-se a manifestar diversas posturas que mesmo o maior filósofo perderia a sua paciência ao vê-las. Haridasa Thakur ficou imóvel, pois tinha determinação firme. Ele pôs-se a falar com ela, sendo-lhe muito misericordioso. Fui iniciado num voto de executar um grande sacrifício de cantar o santo nome de Deus, Krishna, um certo número de vezes todos os dias. Enquanto não cumprir o meu voto de cantar Hare Krishna, não desejo mais nada. Ao terminar o cantar de Hare Krishna, terei então a oportunidade de fazer qualquer coisa. Senta-te à porta e ouve o cantar do Mahamantra Hare Krishna Hare Rama. Tão logo termine de cantar, satisfar-te-ei conforme desejas. Após dizer isso, Haridasa Thakur continuou a cantar o santo nome do Senhor Krishna. Então a mulher sentada perante ele pôs-se a ouvir o cantar do santo nome de Deus, Krishna. Dessa maneira ele cantou Hare Krishna até que a manhã se aproximou. E ao ver que já era manhã, a mulher se levantou e partiu. Por 3 dias ela abordou Haridasa Thakur dessa maneira, exibindo diversas posturas femininas que confundiriam inclusive a mente do Senhor Brahma. E Brahma caiu com a filha dele, né? Tá, outro assunto. Haridasa Thakur vivia absorto em pensar em Deus, Krishna e no santo nome de Krishna. Por isso as poses femininas que a mulher exibiu foram assim como ulos na floresta. Ao final da noite do 3º dia, a mulher falou o seguinte a Haridasa Thakur: Meu querido cavalheiro, enganaste-me por 3 dias, dando-me falsas garantias, pois vejo que dia e noite adentro jamais terminas de cantar o santo nome de Deus, Krishna. Haridasa Thakur disse: Minha querida amiga, o que posso fazer? Este foi o voto que fiz, como então posso quebrá-lo? Após prestar reverências a Haridasa Thakur, a mulher disse:
Sou a energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Vim aqui para te pôr à prova. No Bhagavad Gita 7.14, o Senhor Krishna diz que Daivi Esha Gunamai Mamamaya Duratyaya Mamevaje Prapadyante Mayametam Tarantite. Em português, esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil de se a transpor. Mas aqueles que se renderam a mim podem atravessá-la facilmente. Isto ficou comprovado na prática pelo comportamento de Haridasa Thakur. Maya, a ilusão, encanta o mundo inteiro. Na verdade, devido às atrações ofuscantes do mundo material, as pessoas esqueceram-se da meta última da vida. Mas esta atração deslumbrante, em especial, a encantadora beleza de uma mulher, reserva-se a pessoas que não se renderam à Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Krishna diz que Mamevaje Prapadyante Mayametam Tarantite. Em português, a energia ilusória não pode conquistar aquele que é rendido a mim. A energia ilusória em pessoa veio testar Haridasa Thakur. Mas nesta passagem ela admite a sua derrota, pois foi incapaz de cativá-lo. Como isso é possível? Acontece que Haridasa Thakur, totalmente rendido aos pés de lótus de Deus, Krishna, vivia absorto em pensar em Krishna, com um voto de cantar os santos nomes do Senhor Krishna 300.000 vezes por dia. Imagine, né? Imagine o tanto que ele cantava por dia, 300.000 vezes por dia. Das quase 200 voltas no Rosário Hare Krishna de 108 contas. Para não mencionar outros, antes cativei a mente de Brahma. Só falhei em atrair a tua mente. Começando pelo Senhor Brahma, indo até a formiga insignificante, todos, sem exceção, sentem-se atraídos pela energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Até Shiva, está sujeito à ilusão. Os semideuses, os seres humanos, os animais, os pássaros, as feras, as árvores e as plantas, todos eles sentem atração pelo desejo sexual. É aí onde eles se deixam iludir por Maya, a ilusão. Todos, homens ou mulheres, pensam que são os desfrutadores da energia ilusória. Dessa maneira, todos ficam cativados e ocupam-se em atividades materiais. Contudo, como Haridasa Thakur vivia pensando na Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e sempre estava ocupado em satisfazer os sentidos do Senhor Krishna, bastou isso para que ele se livrasse do encanto de Maya, a ilusão. Isto prova na prática quão forte é o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Devido à sua plena ocupação a serviço do Senhor Krishna, ele não podia ser induzido a desfrutar de Maya, a ilusão. O veredito das escrituras autorizadas é que o devoto puro de Deus, o devoto puro do Senhor Krishna, jamais pensa em desfrutar do mundo material, cujo gozo máximo é a vida sexual. Ele jamais pensa que é o desfrutador. Ao invés disso, sempre quer que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, desfrute dele. Portanto, conclui-se que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é eterna, transcendental, está além da percepção do gozo sensorial e além das qualidades materiais. Só ao abandonar o falso conceito de que o corpo é o eu e sempre se considerar serva eterna de Deus, Krishna e dos devotos de Deus, é que a entidade viva poderá superar a influência da ilusão. A entidade viva pura, que portanto atinge a fase de Anartha Nivriti, em português, cessação de todas as coisas indesejáveis, nada tem a desfrutar no mundo material.
Só alcança esta etapa quem realiza adequadamente as atividades de serviço prático e amoroso a Deus. Srila Rupa Goswami escreve... Srila Rupa Goswami escreve que... Não vai dar tempo. Tá, então vamos voltar aqui. Nessa última frase aqui, vamos ver o que Srila Rupa Goswami escreve no próximo programa, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Tá rodando, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Pode nos adicionar em qualquer lugar que você nos encontrar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas com dediova. Moreia Vilas com dediova. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Nivedanadaru
Sakya Nugata Kuru Seva di Puru Die Koro Nija Dasi Seva di Puru Die Koro Nija Dasi Krishna Krishna dase koi enamora hoi Krishna Krishna dase koi enamora hoi Shri Radha Govinda premesada yena bhasi Shri Radha Govinda premesada yena bhasi Jani kani chapapani brahma charikani cha Danitani prana shanti padeshna pade pade Janikani chapapani brahma charikani cha Danitani prana shanti padeshna pade pade Janikani chapapani brahma charikani cha Danitani prana shanti padeshna pade pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde 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 Maharani 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai,
Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.